cabelos castanhos, barba e bigode. Estou sentado numa cadeira de madeira colocada no palco do teatro do CHC. Eu estou calçando tênis pretos e vestindo calças jeans. Eu uso peças superpostas, uma camiseta cinza, sobre ela uma camisa aberta de riscas roxas e brancas e sobre elas um casaco também roxo escuro. Do meu lado tem uma pequena mesa com uma garrafa d'água. Bom, a primeira coisa quando a gente vai falar sobre choro é assim, o que é o choro, né? De onde veio o choro? Que muita gente chama de chorinho, e é muito maluco porque, na verdade, durante uma importante parte da sua história, durante talvez quase metade da história dos grandes clássicos do gênero, de toda a sua gênese, de como é que surgiu, de como é que essa música apareceu, ela não tinha esse nome. A gente precisa pensar no começo da música popular brasileira, da moderna música popular brasileira, né? Se a gente pensa lá antes ainda, as primeiras coisas que teve de música popular brasileira eram o lundu e a modinha, ainda no século XVIII e XIX e tal. Mas no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, começa a acontecer um fenômeno muito interessante no Brasil e nas Américas todas, que é uma mistura generalizada de músicas muito diferentes, que vêm de muitos lugares diferentes do mundo. É preciso pensar que nas Américas aconteceu uma coisa que não aconteceu em outros lugares, que foi a confluência de um monte de diferentes culturas europeias que vieram para colonizar, as culturas autóctones, né, dos povos que já existiam na América, ainda que no Brasil elas tenham sido apagadas, e a cultura dos diferentes povos africanos que vieram para as Américas escravizados. Pensando especificamente no Brasil, onde infelizmente a gente não considera a música original dos povos originários, porque ela realmente não foi incorporada aqui, como foi na Argentina, no Uruguai, no Peru, no Paraguai, em vários lugares. A gente fica então com essas diferentes músicas europeias e essas diferentes músicas africanas. Diferentes culturas se misturando em principalmente em toda a costa atlântica das Américas. Então, se a gente pega Nova York, New Orleans, Havana, Rio de Janeiro, Porto Alegre, de alguma forma, costa, porque entravam, os navios entravam pela Lagoa dos Patos e vinham até aqui, Buenos Aires, Montevidéu. Por todas essas terras, tão distantes umas das outras, teve uma grande afluência de imigrantes europeus e de escravizados africanos. Se a gente pensar que um país como Moçambique, por exemplo, um país conhecido hoje, tem umas 10 línguas e cada língua carrega a sua cultura, daí a gente imagina essa diversidade. E na Europa também, aqueles micropaizinhos de onde cada um tinha a sua própria cultura. Então a gente pega, por exemplo, para começar na gênese do choro, a gente tem que começar com um negócio chamado polka. A polka é uma espécie do rock and roll do século XIX. Por que é uma espécie do rock and roll? Porque é uma música que surgiu mais ou menos na metade do século XIX, como o rock and roll surgiu mais ou menos na metade do século XX, e ela, a partir do seu nascimento, que no caso da polka foi na Boêmia, que hoje é na República Tcheca, ela se espalhou pelo mundo através do grande centro de proliferação de cultura do século XIX, que era Paris. Então a polka chega em Paris, vira uma dança da moda, vira um gênero musical da moda e vai se espalhando pelo mundo. Chega no Brasil em 1845. E aí os compositores dessa geração, eles compõem o quê? Polka. Quem são os compositores dessa geração? Gente como Joaquim Calado e a Chiquinha Gonzaga. Se a gente pensar, se a gente for para os Estados Unidos, por exemplo, é o Scott Joplin. O Scott Joplin que compôs The Entertainer. Vamos ver 7 segundos do Entertainer agora. Essa música. Que não é muito diferente de uma polka. Vamos ouvir 7 segundos de uma polka da Chiquinha Gonzaga. Ou de um tango do século XIX. Essas músicas todas estavam muito próximas. Hoje a gente ouve músicas da Chiquinha Gonzaga e a gente pensa, são clássicos do choro. Ninguém falava em choro nessa época. O que era o choro?
O choro era a mistura de uma certa dolência, de um certo jeito de tocar, que era influenciado pelas musicalidades africanas, um jeito de tocar essa música europeia, que era basicamente a polca. O choro ainda se confundia no século XIX, por exemplo, com o machixe. O machixe nasce ali por volta de 1870. O que nasce também por volta de 1870? O ragtime nos Estados Unidos, que vai ser pai do jazz, o bolero, que vai ser o bolero, né? O bolero que nasce em Cuba, o tango. Todos eles são o quê? Formas musicais europeias, como a habaneira, a polca, tocadas com algum acento e com uma forte influência dessas musicalidades africanas. Vou pegar aqui as datas, por exemplo. Vamos ver aqui. Joaquim Calado. Joaquim Calado é considerado o pai do choro, negro. Nasceu em 1848 e morreu jovem, em 1880. Por que ele é considerado o pai do choro? Primeiro, porque ele compôs coisas como Flor Amorosa, que é uma das músicas que está aqui embaixo no link da descrição. Daí tu clica ali, vai ver o vídeo, pode voltar aqui, ou pode continuar vendo e depois ir lá. O Joaquim Calado, ele tinha um grupo que se chamava Choro do Calado, que é de onde vem o termo choro. Nesse grupo Choro do Calado, ele reunia os músicos que tocavam o quê? Polca, shot, que é como se diz hoje, se escrevia Scottish, que é um gênero musical nascido, segundo alguns, na Escócia mesmo, segundo outros, na Alemanha, mas que eles batizaram de Scottish do mesmo jeito, e que hoje tem o shot gaúcho, tem o shot nordestino e tal, mas era um tipo de música que se fazia também. Quadrilhas, polcas, habaneiras, esses eram os gêneros musicais. Só que aí nesse grupo Choro do Calado tocava, por exemplo, como eu falei, a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha nasceu em 1847 e morreu bem velha e sempre produtiva em 1935. Então vamos pensar essa geração. Em 1877, aos 30 anos de idade, a Chiquinha compõe o que é considerado a primeira música inequivocamente brasileira, que é Atraente. Vocês também vão aqui embaixo, tem o link para vocês escutarem. Mas é só esse trechinho que está rolando aí de fundo. O Atraente, por que é considerado a primeira música brasileira? Porque se tu vai ver na partitura, ali está escrito polca. Mas a gente ouve, aos ouvidos de hoje, e a gente ouve um choro. Por quê? Porque ela já tinha aquele jeito de tocar, que era o jeito dos chorões, um jeito chorado. Isso vem da onde? De, por exemplo, as baixarias dos instrumentos, não as baixarias que as pessoas fazem, mas as baixarias que os instrumentos fazem, que os instrumentos graves fazem, né? Os instrumentos de sopro originalmente, o bombardino, que é uma espécie de tuba, mais menos grave, e depois os violões, e hoje os violões de sete, que são aqueles comentários, a melodia toca e aí tem os comentários que esses instrumentos fazem, esses comentários chorados, essa coisa melancólica, da alma brasileira melancólica. Porque essa coisa de que a felicidade, que o Brasil é um país feliz, isso é uma invenção muito recente, isso é uma invenção do Juscelino Kubitschek para cá. Até então, éramos formados pelas três raças tristes, né? Era o conceito de Brasil. Eram os portugueses, os africanos e os indígenas. Na verdade, no fundo de cada choro, de cada chorinho, dos choros lentos, compostos até hoje, tem essa melancolia, tem essa aura de nostalgia, né? Que é diferente daí dos choros alegres, puladinhos e tal. Mas então, essa figura, a Chiquinha Gonzaga, ela em si só, ela reúne todo esse conceito, ela é quase um clichê, mas só que é tudo de verdade. A Chiquinha era filha de um marechal que se apaixonou por uma escrava. Isso era a coisa mais comum do mundo, não se apaixonar, né? Mas os brancos poderosos fazerem filhos nas escravas. Só que nesse caso, milagrosamente, ele resolveu casar com a escrava. Então ela deixou de ser escrava
e o marechal casou com a escrava. Então, filha de uma negra e de um branco. E que faz justamente essa síntese, junto com Joaquim Calado, que era negro, filho de ambos pais negros. Ela começa a conviver nessa turma e começa com a formação que ela teve de boa moça formada para casar, né? Como era até 50, 60 anos atrás. Entre as coisas que ela tinha que fazer era aprender a tocar piano. Só que a Chiquinha era uma mulher muito à frente do seu tempo. E ela, primeiro, assim, ela se separou. O pai dela foi contra, apesar do pai dela ter feito essa coisa completamente revolucionária para a época, né? Por amor. Ele não deixou que a filha fizesse o mesmo. Ele quis arrumar um casamento para a Chiquinha que não rolou. Enfim, a Chiquinha se separou, foi uma mulher sempre muito independente, foi uma grande batalhadora. Foi a primeira pessoa que falou em direito autoral no Brasil, foi a primeira maestrina. Ela tocava para ganhar dinheiro, para se sustentar, né? E compunha muito. E como é que era esse sistema de música também nessa época? É interessante a gente pensar que não... Como é que se ouvia música antes de existir rádio e antes de existir disco? Ou antes de existir gravação de música, né? Hoje nem existe mais disco. As pessoas... Quase não existe, né? O único jeito de se ouvir música era se alguém tocasse. Então, o que era o grande mercado de música nessa época? Eram as partituras, era a edição de partituras. As partituras que eram editadas, as músicas, como elas eram compostas mesmo, e as versões facilitadas para que qualquer pessoa conseguisse tocar em casa. Então, sempre era importante nas famílias que tivesse alguém que soubesse tocar piano, porque se reuniam na sala, não era para ver TV, nem para ficar mexendo no telefone, nem para assistir Netflix. Era para o único jeito de se entreter era se alguém estivesse entretendo as outras pessoas. Os muito ricos contratavam pessoas para isso, mas de uma forma geral alguém da família aprendia. E foi nesse mundo, então, dessa segunda metade do século XIX, que se gerou isso que hoje a gente chama de choro. Então tinha muitos compositores fazendo o que na época era chamado de polca, mas que já eram umas polcas diferentes, já não eram polcas como as polcas que eram feitas na Europa. Nem eram polcas como as polcas que eram feitas nos Estados Unidos. Se a gente pensar no Grammy, até hoje tem a categoria Best Polka Performance, mas é outra coisa. Além disso, a incorporação aos poucos de instrumentos originalmente trazidos das culturas africanas, como o pandeiro, ele foi dando outro sotaque para a coisa. E os instrumentos todos europeus se adaptando a um tipo de linguagem. Surgiu uma linguagem muito forte de piano brasileiro. E quem era o grande cara dessa linguagem de piano brasileiro? Um cara um pouco mais jovem do que a Chiquinha, que era o Ernesto Nazaré. O Nazaré nasceu em 1863 e morreu um ano antes da Chiquinha, em 1934. Em 1893, o Nazaré compôs Brejeiro, que é esse aqui, ó, um pedacinho. Se quiser ouvir inteiro, tá aqui na descrição. Brejeiro já era, sem dúvida nenhuma, música brasileira. E a gente ouve hoje e pensa, é um chorinho. Só que na época se chamava como? O Nazaré chamava de tango. Por que tango? Mas como tango? O Nazaré compôs muito, foi um compositor muito prolífico, e ele chamava suas músicas de tango, ou tango brasileiro. Não chamava de choro. Poderia chamar de machixe, mas ele não chamava de machixe porque machixe era uma coisa considerada assim muito bagaceira, era uma coisa de gente bagaceira. E ele tinha veleidades, ele era um cara que tinha estudado música, tinha veleidades eruditas. E os grandes pianistas de música clássica, música erudita, que tomam contato com a obra do Nazaré, se dão conta que realmente o cara tinha uma escritura, escrevia acima do normal, assim, acima do normal para a música popular. Era uma escritura, escrevia música realmente de um jeito muito erudito, ainda que fizesse música popular. E ele fazia tango. E aí a gente pensa, então, mas por que o nome tango, né? Tango a gente remete à Argentina. Só que o tango que se remetia à Argentina era chamado de tango argentino. E esse aí era o tango brasileiro, porque o tango não nasceu na Argentina. O tango nasceu na Andaluzia. E ele veio também com os imigrantes e em cada lugar ele pegou um sotaque. Na Argentina ele pegou um sotaque, no Brasil ele pegou outro.
E esse sotaque era essa coisa meio mais misturada com a música dos negros, mais swingada e tal. Então, por isso que é essas duas coisas, né? A gente ouve as polcas da Chiquinha, ou do Joaquim Calado, ou do Nazaré, ouve hoje e pensa, um chorinho. A gente ouve os tangos do Nazaré e pensa hoje, um chorinho. Por quê? Porque não existia o termo choro. No final do século XIX, temos a República, né? Temos a abolição da escravatura, aquele começo de República muito confuso e tal, e o século vira. E em 1904 já se começa a gravar música no Rio de Janeiro, na Casa Edson. Aqui em Porto Alegre, em 1913. Porto Alegre teve a segunda gravadora com fábrica da América Latina, que era a Casa Elétrica. Isso muda muito o conceito de muitas coisas, como, por exemplo, vai começar a formatar o tamanho do que seria a música popular em geral, porque a música popular em geral passa a ser gravada em disco. Então, um choro com 3, que a gente chama hoje de choro, mas enfim, o choro herda da polca, por exemplo, formato em 3 partes, né? Tem uma parte A, aí tem uma parte B. Aí repete a parte A, repete a parte B. Aí tem uma parte C, aí volta para a parte A. Esse é o choro clássico. Isso podia ficar sendo repetido infinitamente. Podia durar 15 minutos, podia durar, sei lá, o tempo que quisesse, até porque as pessoas, cada vez que iam tocando um pouco diferente, improvisando em torno dessa linguagem e tal. Quando começa o disco cabe 3 minutos de cada lado, porque eram aqueles discos originais. Os discos originalmente só tinham um lado, inclusive, num primeiro momento, e cabia 3 minutos de gravação. Eram os discos feitos de goma laca, num primeiro momento, né? Muito fáceis de quebrar, de 78 rotações. Esse formato vai durar até o final dos anos 50. Só que daí já com 2 lados. Isso vai formatar a música popular, então isso já é uma outra formatada. Os choros passam a ter um formato mais regular, mais curto. Também uma outra coisa interessante é que a música popular como um todo, que passa a ser gravada, a tecnologia de gravação, ela ainda não está desenvolvida. Então, o que se ouve melhor é o que tiver mais volume. E é muito mais fácil ter um grupo instrumental tocando e se escutando bem do que um cantor, com uma nitidez suficiente para que se entenda a letra. Então, nesses primeiros anos de gravação, se grava infinitamente mais música instrumental do que música cantada. Isso vai auxiliar muito, tanto o desenvolvimento da música brasileira como um todo, como especificamente do que a gente hoje conhece como choro. Porque se gravava muito o que hoje a gente conhece como choro. A partir dos anos 10, surge uma figura que é quem vai estabelecer efetivamente o que é o choro, que é o Pixinguinha, o Alfredo da Rocha Viana. O Pixinguinha nasceu em 1897 e morreu em 1973, viveu muito o Pixinguinha. Ele começou se virando, né? Tocando flauta brilhantemente, era um gênio, e aos poucos foi se tornando compositor. Em 1917, ele compõe uma música que ela é acusada de ser muito americanizada, de não ser música brasileira. Isso aí parece jazz, que estava nascendo nessa época, né? Sabe que música era? Carinhoso. Então, Carinhoso, que hoje é um clássico absoluto do choro, que todo mundo conhece, é uma das músicas brasileiras mais conhecidas, uma síntese do que seria a música brasileira. Quando ela surgiu, ela foi acusada de ser música americana, ser música estadunidense, né? Ser muito influenciada pela música americana. Então acontece essa coisa, aliás, esse é outro paralelo do choro. O choro começa a ser chamado de choro, essas gravações, e começa a aparecer no gênero choro, principalmente a partir do Pixinguinha, aí nesse final de década de 10, na mesma época em que começam as gravações de jazz nos Estados Unidos, chamadas de jazz. E já existia essa música também desde a década de 1870, como no Brasil já existia. Então são paralelos, assim, o tango também. O tango começa como uma forma de ser dançado, uma forma de dançar
essas músicas. O machixe no Brasil, que é contemporâneo ao choro, começa como uma forma de dançar essas músicas. E depois, a partir da coreografia, dá o nome ao gênero. Então, só que o Pixinguinha surge como um gênio muito grande, e principalmente junto com um grupo que ele consegue juntar, que primeiro é um grupo grande de músicos para tocar basicamente a música folclórica nordestina, porque nessa época tem uma onda forte sertaneja no Brasil, na década de 10, de música... Foi a primeira onda de música sertaneja, que é bem diferente da música sertaneja que a gente conhece hoje, mas era uma música que vinha... O que chamava de sertão era tudo que fosse acima do Rio de Janeiro, né? E que não fosse litoral. Então, o sertão era tudo. Mas essa música entra forte no Rio de Janeiro, e a partir do Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Inclusive, teve uma onda aqui em Porto Alegre, nesses anos 10, disso. E o Pixinguinha tocava nesse grupo, o grupo de Caxangá, que tinha também o João Pernambuco, que era um grande músico, que é o cara que compôs Luar do Sertão. Aí eles são contratados para tocar num cinema chiquérrimo, né? Bom lembrar, cinema mudo ainda, né? O cinema é mudo até 1927 no Brasil. Então, os cinemas eram lugares onde se ouvia muita música. Tinha as orquestras, os músicos, pelo menos um piano, ou geralmente uma pequena orquestrinha de alguns poucos músicos dentro da sala de cinema que acompanhava os filmes mudos, mas no saguão dos cinemas era um lugar de se ouvir música, tinha shows o tempo todo. No saguão de cinema tocava o Ernesto Nazaré, por exemplo. O Nazaré tocava no saguão do cinema Odeon, para o qual ele compôs Odeon, que é essa aqui, que todo mundo conhece, foi composta em 1906 ou 1908. E no Cinema Palé, também lá na Cinelândia, no Rio de Janeiro, contratam o grupo do Pixinguinha, mas dizem para ele, mas dá no máximo 8 pessoas para vocês tocarem aqui no saguão. Primeiro que era uma polêmica, porque era um grupo inteiro de músicos negros tocando num cinema para elite carioca, né? Isso foi polêmico. E esse grupo ele batizou de Os Oito Batutas, que foi o primeiro grupo realmente famoso, influenciador, né, como se diria hoje, da música brasileira, surgido a partir do choro. Tinha lá antes, como eu falei, o choro do calado, lá no século XIX, mas isso é uma coisa que ficou restrita à cidade do Rio de Janeiro. Os Oito Batutas, não. Primeiro que os Oito Batutas começaram a gravar muito disco, já existia disco, né? Segundo que eles fizeram uma turnê que foi para a Argentina, e na Argentina eles gravaram mais coisas e fizeram muito sucesso na Argentina. No meio desse caminho, passaram por Porto Alegre, para tocar na inauguração da cervejaria Bop, que depois seria Cervejaria Continental, depois Cervejaria Brahma, e hoje é o Shopping Total. E foi o Pixinguinha e os Oito Batutas que vieram inaugurar aquele prédio. E assim eles passaram por muitas cidades brasileiras. E onde eles iam passando, eles iam causando frisson. Né? Todo mundo ficava muito empolgado com aquela música que eles faziam, que era choro. E aí tem uma coisa curiosa, porque no meio disso eles começam com aquela formação padrão de choro, que é a formação que foi se desenhando desde o final do século XIX até o começo do século XX, né? Que curiosamente é uma formação bastante parecida com o tango dos primeiros tempos, que é piano, às vezes não, violões, cavaquinhos, flauta, às vezes clarinete, depois foi se incorporando o pandeiro, e praticamente só o pandeiro como instrumento de percussão, ainda que os Oito Batutas tivessem outros instrumentos de percussão. No meio disso, o Pixinguinha e os Oito Batutas, que fascinavam muito, inclusive, o pessoal da elite econômica e cultural carioca desse momento, é bom lembrar que o Rio de Janeiro era a capital federal. Aí eles são patrocinados para irem para Paris, que era o centro da cultura mundial nesse momento. Em Paris, o que estava bombando? O machixe, o tango, o jazz, e aí eles chegam como os músicos brasileiros levando essa música que para o marketing um pouco eles vão falando que é machixe, mas também já é de alguma forma o samba, mas que no fundo, a maior parte do repertório era o que hoje a gente chama de choro.
Só que lá eles tomam contato com outro tipo de formação musical, de formação instrumental, que não é a que eles estavam acostumados e que se fazia basicamente no Brasil inteiro, que é o que hoje se chama de regional. Eles encontram o formato do que então se chamava jazz, que era o formato das jazz bands, cujo grande diferencial era um instrumento que os caras tinham inventado nos Estados Unidos, as jazz bands tinham inventado, que era um jeito de um músico só poder tocar vários instrumentos de percussão que até então eram tocados por vários músicos. Um tocava o bumbo, outro tocava o prato, outro tocava a caixa. Os caras juntaram esses instrumentos todos, com pedais e coisas, num negócio que foi batizado nos Estados Unidos de drums, tambores, apesar de ter muita coisa além de tambores, e que no Brasil acabou, na falta de um nome melhor, não sabiam como chamar, aquela barulheira toda. Parece um monte de panela, qual é o coletivo de panelas? Bateria. Se a gente vai numa loja para comprar uma bateria de panelas, é um conjunto de panelas. Enfim, eles tomam contato com a bateria, trazem a primeira bateria para o Brasil. O Pixinguinha troca a flauta pelo saxofone, que era um instrumento que já existia, mas que se popularizou através do jazz. Aí eles trazem, assim, também trombone, trocam a tuba, que tinha em alguns grupos, pelo contrabaixo ou pelo violão. Começa a tradição do violão de 7 cordas, enfim. Eles vão mudando uma instrumentação que, inclusive, não ficou. Mas essa formação dos 8 batutas, em formato de jazz, eles vão enlouquecendo por onde eles passam, inclusive em Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, eles passam em 1923 ou 24, não me lembro exatamente, para essa inauguração. E aí causam uma epidemia em Porto Alegre. Todo mundo queria ter uma jazz band, que não tocava jazz, tocava, mais do que tudo, o quê? Choro. E aí a gente chega num cara que é importante falar também, que é o Otávio Dutra. Porque Porto Alegre teve, nos anos 10, 20 e até o começo dos anos 30, um dos principais compositores do que hoje se chama choro no Brasil, que era o Otávio Dutra. O Otávio Dutra era filho, era uma história parecida com a da Chiquinha, filho de escrava, e o pai, um magistrado, né? Um sujeito formado em direito, que viveu a vida inteira com a mãe dele. Num primeiro momento era casado e a mãe dele era a escrava do irmão dele, mas depois que ficou viúvo, passou a viver com ela, sem nunca se casar. Imagina que o magistrado ia casar com uma ex-escrava, mas enfim. Ele também era muito essa síntese, muito representativa da música brasileira, da cultura brasileira, né? E ele vai fazer essa mesma mescla aqui em Porto Alegre. Ele compõe muitos gêneros musicais, mas principalmente o que hoje se chamaria de choro. Ainda que nas partituras esteja ali polca e tal. Muitas valsas, ele compunha muitas valsas também. A valsa também sempre foi um gênero que os chorões tocaram, além de choro, né? Machixe também, mas valsa. A valsa é mais antiga que a polca, a valsa é de 1820, se espalhou pelo mundo como a primeira dança de par individual, né, que uma pessoa dançava só o homem e a mulher, ao contrário das outras danças antes, que eram danças coletivas. Então por isso ela pegou muito, e a valsa existe até hoje. Eu acho que é o gênero mais antigo que segue sendo feito, né, 200 anos depois do seu nascimento, ainda muita gente compõe valsa. Bom, e o Otávio Dutra e essa turma toda daqui de Porto Alegre faziam o que hoje se chama choro de uma forma muito intensa. O Otávio Dutra tinha um grupo, como o Pixinguinha tinha os 8 batutas, ele tinha um grupo chamado Terror dos Facões. Facão era a gíria, ainda hoje os músicos mais antigos usam, para músico ruim. Isso aí é um facão, isso aí não sabe tocar. O Otávio Dutra compôs muito e essa turma gravou muito, tanto aqui em Porto Alegre, na Casa Elétrica, quanto na Odeon. Então é um nome importante do choro, que foi muito esquecido depois da sua morte, morreu em 1937. E ele foi mantido vivo, a música dele, assim, muito entre especialistas, assim, escolas de choro e tal. E de alguns tempos para cá, em vários lugares onde se estuda choro e onde tem escolas de choro e onde se toca choro no Brasil, o pessoal tem resgatado a obra do Otávio Dutra. Também tem links para as coisas dele aqui embaixo na descrição. É importante ver, porque é um grande compositor surgido aqui em Porto Alegre, completamente esquecido e tal.
Bom, aí o Pixinguinha vai estabelecer o que é a linguagem do choro, né? Os grandes clássicos do Pixinguinha, eu falei do Carinhoso, que é de 1917, mas Lamentos, que também está aqui na descrição, que é esse pedacinho aí. Lamentos é de 1928. Então, a partir da segunda metade dos anos 20, dali em diante, anos 30, 40, 50 até hoje, aí o que a gente chama de choro é o que a gente ouve hoje e entende como choro, mesmo que às vezes seja uma polca, um machixe e tal, mas não se chama mais polca ou machixe, se chama choro. O Pixinguinha era uma figura muito central também na música brasileira, porque ele era um grande arranjador. Ele, com as suas orquestras, por exemplo, a Diabos do Céu, quando a indústria do disco no Brasil se fortaleceu a partir dos anos 30, e aí com o rádio, que o rádio se populariza também a partir dos anos 30, principalmente a partir de 1932, quando o Getúlio Vargas, que tinha subido ao poder em 1930 com a Revolução de 30, ele libera a propaganda no rádio e aí o rádio explode como um veículo de comunicação de massa. E o Pixinguinha vai ser um grande nome do rádio e das gravações, um cara muito importante, vai fazer arranjo para todo mundo. A gravação do Rosa dele, uma valsa, né? E a gravação do Carinhoso, ambos com letra, que originalmente não tinham, né? São grandes sucessos que vão entrar como clássicos da canção brasileira e ele vai se tornar um nome muito popular. Então vai ser a Chiquinha Gonzaga era um nome muito popular na sua época, o Nazaré menos, mas também, e aí o Pixinguinha vai se tornar também um nome muito popular, assim, muito conhecido, né? Uma referência. E vai estabelecer o que é o choro, né? Hoje, se a gente tiver qualquer dúvida sobre o que é assim digamos assim, o cânone do choro, né? Como é que se faz um choro? É só pegar qualquer música do Pixinguinha. Uma das inovações que ele fez foi que muitos dos seus choros, ao contrário do como eu falei, que tinham 3 partes, vindas da polca, tem só 2. Né? O Carinhoso é um deles, que só tem 2 partes. Mas essa riqueza melódica, essa riqueza de contraponto dele, né? O contraponto é uma melodia, tem uma melodia principal e tem uma outra melodia de acompanhamento, tudo isso que ele vai desenvolvendo acaba sendo muito entranhado no que seria a linguagem do choro. Dá para dizer que o Pixinguinha, de uma certa forma, foi assim o bar, o equivalente ao bar para o choro, né? Porque tinha antes outra gente fazendo música barroca, e aí chegou o bar e sintetizou tudo, e assim, depois do bar, era muito difícil fazer alguma outra coisa em música barroca, porque ele tinha sintetizado tudo e feito a melhor música possível. O Pixinguinha foi muito isso, né? Se o Pixinguinha tinha estabelecido o cânone, né, e tinha sido uma espécie de bar do choro, assim, o cara que levou um gênero que já tinha algum tempo a sua máxima sofisticação, como o Bach fez com a música barroca, surge um gênio inovador. Nos anos 50 ele começa a aparecer, como compositor também, que vai redesenhar não só um gênero musical, como um instrumento, que é o Jacó do bandolim. O Jacó nasceu em 1918, morreu em 1969. O Jacó dá uma modernizada no choro, principalmente, os maiores clássicos dele são dos anos 50, né? Doce de Coco é de 1951, Noites Cariocas é de 1957, todas essas músicas tem nos links aqui embaixo. E ele vai colocar um nível de swing moderno, assim, e um nível de elaboração que consegue dar um passo adiante do que o Pixinguinha já fazia. Tanto que pode-se tranquilamente, se a pessoa quiser assim, ter uma boa noção do que é choro, se ela ouvir só Pixinguinha e Jacó do bandolim, na sua vida, ela vai ter uma boa noção do que é o choro e do que é o melhor do choro. E por que eu falo de reinventar o instrumento? O bandolim originalmente era como aquele instrumento como o bandolim italiano. A gente está vendo uma figura aqui. Que era o bandolim, a mandolina italiana, né? Com aquele fundo redondo e tal. O Jacó resolve fazer um instrumento misto. Ele pega o desenho das guitarras portuguesas, que também a gente está vendo aqui, e adapta para o bandolim. A guitarra portuguesa tinha 12 cordas, com outra afinação, ele passa a usar. Ele pede para um luthier adaptar aquele formato da guitarra portuguesa para esse instrumento bandolim e cria o bandolim brasileiro, que tem uma sonoridade com mais graves, mais potente, mais rica do que a sonoridade original do bandolim,
E aí ele transforma o bandolim no grande instrumento solista do choro, como é até hoje, né? Bandolim e flauta são os grandes instrumentos solistas. O cavaquinho passa para um lugar mais de acompanhamento e tal. E ele se torna um nome muito popular. Nos anos 50 tem um certo revival do choro, como vai ter depois no final dos anos 70, nos anos 80. Né? São momentos, cada vez que se acha que o choro vai morrer, ele volta. Assim como há uns 15 anos começou a renascer fortemente também em vários lugares do Brasil, com novos instrumentistas, ainda não formando um repertório novo. Assim, ainda a maior parte das pessoas que toca choro, toca esse repertório composto até os anos 50, do Jacó do Bandolim para trás, né? Ainda que tenha muitos novos compositores, mas não estabeleceram standards tão grandes, temas que todo mundo toque, quanto esses mais antigos. Mas também é importante falar que o Jacó conseguiu, né, se tornar um nome muito popular, morreu relativamente novo, tocando o choro, que era uma música que então já tinha quase 100 anos, com outros nomes. Ele conseguiu dar esse revival. Mas não foi só ele, porque teve também, no final dos anos 40, começo dos anos 50, um sujeito que levou o choro a um nível de popularidade que nenhuma outra pessoa tinha levado, antes nem depois, que foi o Valdir Azevedo. O cara que tocava cavaquinho e que compunha no cavaquinho e que compôs, em 1947, Brasileirinho, essa. E depois, em 1950, um baião, não um chorinho, né? O Delicado, que se tornou um sucesso mundial, um dos maiores sucessos da música brasileira, principalmente na versão com letra da Carmen Miranda. Inclusive, como Carmen Miranda era cantora brasileira, que era um fenômeno, era a Anitta de seu tempo, né? Se tornou um fenômeno mundial, sendo uma cantora brasileira. E a Carmen cantou, inclusive na sua última aparição na televisão, na mesma noite em que ela morreu, ela cantou esse baião do Valdir Azevedo, e esse baião foi gravado por todo mundo, no mundo inteiro. E o Jacó tinha muito ciúme do Valdir Azevedo, porque o Jacó fazia uma música mais sofisticada, o que não quer dizer melhor, para os chorões sim, né? Mas para o público em geral, não quer dizer. As músicas do Valdir eram mais simples e tinham muito mais apelo popular. Então ele fazia um sucesso estrondoso, mundial, que o Jacó nunca conseguiu fazer. Mas são dois grandes compositores de choro, mais ou menos contemporâneos, e que encerram mais ou menos esse repertório clássico do choro, né? Aí, como eu falei, tem coisas de atualização, né? Nesses mesmos anos 50, um outro porto-alegrense, o Radamés Inátali, nascido em 1906. O Radamés, que era um compositor que sempre trabalhou tanto na música erudita quanto na música popular, compõe para o seu grande amigo, Jacó do Bandolim, um negócio chamado Suíte Retratos, que é uma suíte em formato erudito, só que escrita para um regional, um bandolim solista e uma orquestra de cordas. Essa suíte vai ser uma coisa muito revolucionária nos anos 50, quando ela é gravada, tem aqui o link, num disco do Jacó, e é um grande empuxo de levar o choro além do que ele já tinha ido, né? Além do que o próprio Jacó tinha feito como compositor, do Pixinguinha e tal. Aí, como eu falei, chegam os anos 60, acontece muita coisa na música brasileira, a partir do final dos anos 50, a Bossa Nova, daí o nascimento da MPB, aí os festivais da canção, o Iê, 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 a Tropicália, e o choro fica meio esquecido. O choro vai começar a ser recuperado no meio da década de 70, principalmente através do Paulinho da Viola, que grava um disco chamado Memórias Chorando, onde ele toca clássicos do choro, onde ele compõe alguns choros, onde ele chama o Radamés e tal. E isso vai dar uma nova movida nessa turma. Há um momento de revalorização da música tradicional brasileira e entre eles o choro. Nos anos 80, de novo o Radamés, já velhinho, monta um grupo de jovens músicos para fazer um grupo que se chamou Camerata Carioca, que criou uma nova linguagem do choro, que foi a última grande inovação que teve no gênero. Esses músicos todos seguem na ativa até hoje, né? Maurício Carrilho, o Henrique Cases, o Rafael Rabelo, que morreu muito cedo, enfim. E aí não dá para encerrar antes de dizer que daí,
depois disso tudo, depois dessa geração caminata carioca, ainda tem um povo que surgiu em vários lugares do Brasil, uma geração de gente muito jovem fazendo choro e levando ele num nível de virtuose e de excelência que não tinha sido atingido até então, cuja grande figura é o Hamilton de Holanda, né? Também tem um link aqui embaixo do Hamilton, né? Que levou além. Mas é uma música que segue aí. Isso eu acho que é o mais impressionante do choro, como do jazz, como do bolero, como do tango. Essas músicas nascidas lá por volta de 1870 e que agora, em 2020, são 150 anos depois, seguem sendo tocadas, amadas e escutadas por muita gente. Enfim. Convido a todos, na próxima aula, para vocês assistirem, na prática, tudo aquilo que o Arthur de Faria explicou para vocês.